Meus irmãos, o nosso socorro é em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, do Senhor Jesus Cristo, Rei da Igreja. Amém. Amém. Nesta manhã, queridos, nós prosseguiremos na nossa exposição dessas últimas cartas que João escreve à igreja, e a semelhança do que fizemos no domingo passado, quando consideramos 2 João. Nesta manhã consideraremos 3 João, a epístola de 3 João. Faremos a leitura de toda a epístola e consideraremos toda. Faremos a leitura e a exposição de toda essa epístola. Terceira epístola de João. Escutem agora, queridos, com toda atenção e com toda reverência, a leitura das Sagradas Escrituras. Esta é a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse banquete espiritual que nos dá hoje, Senhor. Obrigado porque Tu nos trazes à Tua casa, Tu fazes com que o nosso coração e a nossa alma sejam alimentados espiritualmente pela Tua palavra. E, ó Deus, nesta manhã nós Te rogamos, queiras Tu estar conosco de fato. Faz-te presente, ó Deus, no nosso meio, pelo poder do Teu Santo Espírito, operando de maneira poderosa em nós pela Tua palavra. Ó Deus, abre o nosso coração e o nosso entendimento, e que o Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra aos nossos corações, faça-nos mais e mais dedicados e abraçados ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é verdade que nós gostamos de perfeição? Pai, não é exatamente isso que você envisa, que você deseja para a sua filha? O rapaz perfeito? É exatamente isso que eu quero para minha Rebeca. Um rapaz perfeito, e obviamente que para isso eu escrevo, eu tenho em mente uma listinha daquelas características e qualidades que aquele jovem deve ter. Talvez características que vão além daquelas requeridas pela Escritura, mas que de certa maneira esboçam uma ideia, uma noção de perfeição que eu tenho. Talvez para você
exigir, gostar de perfeição signifique ir ao supermercado e nunca pegar uma lata amassada. Você sempre pega a lata que está prestina, tranquila, toda perfeitinha. E se porventura você se depara com algum tipo de amassão, automaticamente você retorna para a prateleira e você pega um item novo. Talvez perfeição para você signifique repetir a mesma fase do jogo de videogame 500 vezes até você conseguir passar com todos os pontos sem nenhuma imperfeição. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, todos nós gostamos de perfeição. E a grande problemática dessa paixão por perfeição que às vezes nós temos é quando nós transferimos isso para a igreja. Quando nós esperamos a igreja ser perfeita. Quando nós procuramos uma igreja perfeita e quando nós levantamos a expectativa de que ela existe e de que nós faremos parte dela. Entretanto, quando nós olhamos para a terceira epístola de João essa manhã, nós temos uma oportunidade maravilhosa diante de nós de percebermos como era a vida comum e quais eram os problemas comuns de uma igreja no primeiro século. João aqui nessa carta, como vocês já claramente perceberam, não escreve uma epístola à igreja, mas é uma carta pessoal. Ele escreve uma carta diretamente para um irmão chamado Gaio. E ao escrever essa carta, nós perceberemos aqui 4 problemas que afetavam a igreja no primeiro século, demonstrando que, longe dela ser perfeita, ela era tão imperfeita como uma laça de atum amassada lá do seu supermercado. Ela era tão imperfeita como cada um de nós aqui presente. A igreja lá do primeiro século era tão imperfeita como é imperfeita essa igreja. Sim, meus irmãos, nessa manhã, quando nós contemplamos as verdades maravilhosas desse texto, o que nós percebemos é que sempre houve dificuldade na igreja. Mas o que nós precisamos fazer é estar alertas para combatê-los e para superá-las. É isso que esse texto nos ensina nessa manhã. Sempre houve dificuldades na igreja. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século e agora, no século 21. Mas o que cabe a nós, o que nós precisamos fazer é estar alertas a essas dificuldades e combater essas dificuldades. Nós consideraremos esse texto em 4 pontos nessa manhã, que são exatamente as 4 divisões que você encontra no seu texto. Primeiramente, nós veremos a primeira dificuldade, os versículos de 1 a 4, que é a dificuldade de viver a verdade fielmente. Depois, nós veremos uma segunda dificuldade, a dificuldade de suportar mensageiros generosamente. Depois nós veremos uma terceira dificuldade, a dificuldade de caminhar com a liderança submissamente. E nós veremos depois uma quarta e última dificuldade, que é viver na igreja calorosamente. 4 dificuldades nessa manhã, presentes na igreja do primeiro século e também presentes na nossa igreja no 21º. A dificuldade de viver a verdade fielmente, de suportar os mensageiros generosamente, de caminhar com a liderança submissamente e de viver na igreja calorosamente. Sempre houve, meus irmãos, dificuldades na igreja. Não há igreja perfeita, mas nós precisamos estar alertas para combatê-las e para superá-las. Logo no versículo 1, nós claramente percebemos essa estrutura da carta pessoal. Perceba a afetividade de João ao dirigir-se a Gaio. João aqui novamente, a semelhança de 2 João, que nós consideramos no domingo passado, se identifica como o presbítero. Lembre-se que João é um apóstolo, mas aqui, nesse período de transição entre o período apostólico e o período agora da igreja pós-apostólica, ele aqui reforça o papel daqueles que subirão para assumir a autoridade apostólica, que são os presbíteros. E em sequência ele expressa o seu amor a Gaio. E vale a pena mais uma vez nós considerarmos aqui a fonte desse amor. Veja lá no versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A fonte do amor de João para com Gaio não é porque ele era o seu amigo favorito, não é porque ele porventura era um fiel contribuinte, um fiel
fiel contribuinte para as obras ou para a missão, para a igreja de João, mas o motivo pelo qual o apóstolo ama Gaio é por causa da verdade. É porque João conhece as Escrituras, ou a verdade do Evangelho em Cristo Jesus, e porque ele sabe quem é Gaio, aquele que caminha firmemente também na mesma verdade, e isso nós veremos daqui a pouco. Eis aí a fonte do amor. Percebe, a fonte do amor cristão não é porque você tem as mesmas opiniões que eu tenho a respeito de comida, de filmes ou de política. O amor que existe entre cristãos, entre mim e vocês, e entre vocês e vocês, não é porque vocês têm o mesmo gosto para cor de roupa, ou o mesmo gosto de música, mas é porque todos nós conhecemos a verdade. Essa é a fonte do amor. Esse é o local de onde emana os profundos sentimentos de paixão e de afeto que unem o povo de Deus. É exatamente por isso que o presbítero ama Gaio. Ele ama na verdade. E no versículo 2 nós temos um versículo um tanto intrigante, que às vezes é extremamente mal utilizado pelos pastores da prosperidade. Vejam o texto aí. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqueles que gostam de defender a ideia de que crentes não podem passar por nenhum tipo de sofrimento, de que Deus chamou você para que você tenha dinheiro, saúde e felicidade, eles muitas vezes utilizam esse versículo. Mas observem a falácia e observem a ignorância, mesmo numa leitura simples, que esse tipo de interpretação demonstra. Veja, aqui a primeira coisa que nós percebemos é que João não expressa um desejo. João expressa aqui uma afirmação. Ele está afirmando que ele espera que a alma dele, que haja prosperidade em sua vida. Por quê? Veja aí o porquê. Porque existe prosperidade na alma de Gaio. Em outras palavras, João está dizendo: assim como eu sei que a sua alma é próspera, eu espero que haja prosperidade e saúde para você. O termo prosperidade aqui poderia ser claramente traduzido pela palavra bem, bem-estar, saudável. Ele não necessariamente no grego, no original, significa dinheiro, significa algum tipo de bem-estar material, mas significa bem, estar bem, ter uma vida tranquila. Uma segunda maneira como nós claramente percebemos que essa palavra prosperidade não está ligada de maneira nenhuma a nada material, é porque ela é utilizada com a própria alma. Veja de novo o texto. Assim como a alma é próspera, que seja próspero também na sua vida o Gaio. Então perceba, se porventura a prosperidade significasse aqui nesse texto bens materiais, como é que isso poderia ser aplicado à alma? Que necessidade tem a alma de dinheiro? Que necessidade tem a alma de bens? Que necessidade tem a alma de algum tipo de vantagem financeira? Certamente, meus irmãos, que esse não é então o intento ou o significado desse texto. Mas o que claramente o texto nos revela nos versículos 2 é de que Gaio tem essa característica marcante. Além dele ser amado pelo presbítero, a alma dele é próspera. E por que é próspera? Veja o verso 3. A alma dele é próspera porque ele anda na verdade. E o que é mais interessante nesse texto, meus irmãos, é que o presbítero, isto é, João, ele não sabe isso por ser testemunha ocular. Ele não conhece Gaio face a face. Ele não necessariamente se encontrou com Gaio. Essa é uma informação que a carta simplesmente não nos oferece. Mas observe claramente que o motivo pelo qual o apóstolo João sabe da prosperidade da alma de Gaio é porque ele ficou sabendo pelo testemunho de outros irmãos. Em outras palavras, Gaio vivia fielmente a verdade. E Gaio vivia a verdade tão fielmente, tão extraordinariamente, que até aqueles que estavam de fora poderiam ver publicamente o testemunho da verdade em sua vida. Gaio havia abraçado a verdade
verdade, a genuína mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que agora o testemunho público do seu andar, do seu caminhar, do seu falar, do seu trato com as outras pessoas, era uma testemunha pública de que ele andava na verdade. Na verdade, é exatamente esse o significado da expressão como tu andas na verdade. Gaio estava experimentando a verdade. Ele não só tinha abraçado o conhecimento intelectualmente, como fez aqui agora aqueles que professaram fé e aqueles que batizaram o seu filho, a sua filhinha. Eles não somente proclamaram verbalmente aquilo que eles criam, mas ele, Gaio, andava de acordo com a confissão da verdade. E percebe, meus irmãos, essa é uma das maiores dificuldades, tanto no primeiro século como é hoje também. Nós vimos na carta de 2 João que João se alegrava porque alguns dos filhinhos da Senhora eleita, não todos, alguns, estavam andando na verdade. Obviamente que nada mais agradável para um presbítero, para um pregador da palavra de Deus, do que ver todos os filhos da Senhora eleita andando na verdade. Mas a realidade é que nem sempre isso acontece. Essa é uma dificuldade da igreja. Às vezes essa dificuldade é jogada na cara da igreja e ela é expressa por pessoas de fora com as palavras do tipo: bando de hipócritas, vocês são muito cheios de verdade, muito cheios de conhecimento, mas vocês têm pouca vida. E percebe, esse é um problema que acompanha a igreja há séculos. O problema de ter pessoas que não experimentam na sua vida, que não vivem de forma que publicamente possa ser visto que eles são crentes, não é nada de novo. Entretanto, como é que a gente pode vencer isso? Obviamente, uma das melhores e uma das primeiras maneiras de nós vencermos essa dificuldade, a dificuldade de viver a verdade fielmente, é reconhecer que isso acontece no nosso meio. É não fecharmos os olhos, como aquele paciente que foi diagnosticado com câncer logo no início da doença, mas porque ele rejeita, ele odeia, ele não quer passar por nenhum tipo de tratamento, ele diz: não, eu não acredito nesse diagnóstico, eu não acredito nesse médico, médicos não sabem de nada, eu não preciso desse tipo de afirmação. Certamente essa pessoa irá morrer. E percebe, esse é o grande problema muitas vezes da igreja. Nós não admitimos que nós não temos esses tipos de problema quando eles estão presentes na história da igreja, desde que a igreja é a igreja. Portanto, nessa manhã, meus irmãos, entendamos isso. A semelhança da igreja do primeiro século, essa igreja também tem aqueles que não vivem de acordo com o Evangelho. A pergunta é: será que é você? Será que é você? Será que seria possível para mim, para o pastor Rodrigo, para um dos membros do nosso concílio, escrever uma carta a seu respeito, da sua vida, dizendo: olha, nós testificamos que publicamente essa irmã, esse irmão tem exibido com a sua vida, com as suas palavras, com o seu trato, com o seu caminhar, que ele caminha com Cristo. A sua vida é de fato um livro do Evangelho aberto. É assim que você testifica a respeito do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na sua vida, no seu ambiente de trabalho, ou lá na universidade, ou na sua escola, com as pessoas com quem você se relaciona. É assim que os vizinhos veem que é a sua família, uma família equilibrada, que anda de fato e publicamente demonstra que anda com o Senhor Jesus Cristo. Percebe, meus irmãos? Essa é uma característica fundamental, uma dificuldade da igreja que precisa sempre ser considerada e precisa ser combatida. Talvez você esteja dizendo: poxa, pastor, mas isso é tão difícil. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. Realmente difícil, mas veja o grande incentivo que nós temos nessa manhã. Ele diz: olha, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O apóstolo já havia demonstrado essa alegria na epístola anterior, quando ele falou a respeito daqueles alguns filhos da Senhora eleita que andavam na verdade. Aqui, mais uma vez, o apóstolo derrama o seu coração
E ele expressa essa felicidade interna, esse gozo, esse regozijo que marca o seu coração pelo fato dele saber e dele reconhecer que genuinamente os filhos da aliança estão andando de acordo com a aliança. Você quer fazer o pastor Broto feliz? Então ande nos caminhos de Cristo. Só que existe um em que você deve querer fazer muito mais feliz do que qualquer líder de igreja, do que qualquer membro da igreja. Sabe, meus irmãos, nessa manhã o versículo 4, de uma maneira indireta, por inferência, ele claramente nos revela de que se nós desejamos fazer Cristo feliz, nós precisamos andar nos seus mandamentos. Nós precisamos viver de tal por ver os filhos da igreja andando na verdade, quanto mais aquele que é a verdade se alegra de ver aqueles que ele salvou andando na verdade. Sim, meus irmãos, nessa manhã, no versículo 4, nós temos uma prova contundente e inescapável de que o Senhor Jesus Cristo se alegra quando é possível enxergar em nossas vidas que Ele é o nosso Senhor. E se isso não for motivação suficiente para você desejar com todas as forças do seu ser, com toda a fibra da sua vida, viver e experimentar e exalar o bom perfume de Cristo, eu não sei mais o que será. Se você ama Cristo, se você de fato deseja o Senhor Jesus, você também desejará fazê-lo feliz. E se você deseja fazer Cristo feliz, ande então nos seus mandamentos. Sempre houve, meus irmãos, dificuldades na igreja. Agora, o que nós precisamos fazer é estar alertas para essas dificuldades, é combater essas dificuldades, é superar essas dificuldades. A segunda dificuldade, a qual eu chamo a sua atenção, está aí nos versículos de 5 a 8. E é a dificuldade do suporte generoso àqueles que pregam a palavra. Veja, por que é que Gaio anda na verdade? O que é que de fato é público, é notório a respeito da vida de Gaio, que testifica do seu amor para com a igreja, do seu amor para com os santos, e que também testifica de que ele anda na verdade. Veja agora. Versículo 5, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. O que Gaio está fazendo, meus irmãos, o que Gaio se tornou conhecido e notório é pela sua hospitalidade. Lembra-se? Lá na segunda epístola de João, que nós consideramos no domingo passado, nós aprendemos que a hospitalidade era algo fundamental e necessário nesse período, já que não existiam hotéis, já que não existiam locais onde você poderia se hospedar como cristão, e que um cristão, ao identificar outro cristão, por conhecê-lo e saber que ele era cristão, recebia-o em sua casa. E vai saber, receber em casa, nesse contexto, é muito mais do que entreter alguém por algumas horas no período da noite. É muito diferente aqui nesse contexto que é hospitalidade do que aquilo que você muitas vezes faz quando você convida um irmão da igreja para jantar com você e assistir um filme na sua casa. Sim, isso é hospitalidade também, mas não é essa hospitalidade aqui da qual a carta trata. Quando Gaio recebe esses irmãos em sua casa, ele literalmente se torna responsável por eles. A sua segurança, a sua alimentação, a sua moradia, todos esses aspectos da sobrevivência humana passam a ser de responsabilidade. Convida um irmão da igreja para jantar com você e assistir um filme na sua casa. Sim, isso é hospitalidade também, mas não é essa hospitalidade aqui da qual a carta trata. Quando Gaio recebe esses irmãos em sua casa, ele literalmente se torna responsável por eles. A sua segurança, a sua alimentação, a sua moradia, todos esses aspectos da sobrevivência humana passam a ser de responsabilidade daquele que recebe a outro cristão. E o que é mais extraordinário do exemplo de Gaio? Veja o versículo 5 de novo. É que ele recebe essas pessoas mesmo quando elas são estrangeiras. A palavra aqui não foi a melhor traduzida. Ela teria sido melhor traduzida se a palavra fosse estranhos. Isto é, Gaio não os conhece pessoalmente, não os via ou não teve contato nenhum com eles no passado. Entretanto, de posse das
identificações, das credenciais necessárias, Gaio se fazia generosamente disponível para hospedar crentes em viagem, crentes necessitados, que aparecessem, que batessem em sua porta. E como é que ele fazia isso? Onde está a sua generosidade? Veja o versículo 6. O texto diz assim: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. O que João está fazendo, está explicando, é que Gaio não somente recebia generosamente, mas Gaio também despedia generosamente esses irmãos que batiam à sua porta. Ele não somente oferecia tudo aquilo que eles necessitavam, tudo aquilo que eles precisavam durante aquele período, que eles estivessem hospedados em sua casa, mas também ao despedir-se deles, ao serem mandados embora, eles encaminhavam na continuação, ele encaminhava-os na continuação da sua jornada de uma maneira digna do Senhor. Em outras palavras, de uma maneira de que o Senhor não se envergonharia do suporte que Gaio deu àquele irmão. Eis alguém que anda na verdade. Anda na verdade, porque exercita e exemplifica o seu amor para com os irmãos, para com os membros da igreja. Entretanto, é importante nós lembrarmos algo muito, é importante nós notarmos algo extremamente importante. Veja, o versículo 7 nos mostra que esses irmãos aqui se tratando não são pessoas quaisquer. Veja, o texto diz que essas são pessoas que ela tem uma ocupação específica. Veja, eles despedem-os de modo digno de Deus por causa do nome. Foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Ora, uma das coisas que você vai perceber na carta de João, esse texto é o texto mais breve do Novo Testamento. E é um dos textos que nunca aparece o nome de Jesus. Você não lê o nome de Cristo nessa carta, a não ser essa referência ao Senhor Jesus. O nome. E obviamente isso se equivale, por exemplo, à expressão de Paulo, quando ele diz lá em Efésios que Cristo é o nome, Jesus é o nome que está acima de todo nome. Obviamente aqui é uma referência ao Senhor Jesus, apesar do nome Cristo, Jesus, não aparecer na carta. Mas observe, o objetivo pelo qual esses homens estão passeando, por assim dizer, estão viajando, é melhor assim, é por causa do nome. Eles simplesmente abandonaram suas atividades seculares para se dedicar ao nome. Em outras palavras, esses homens que estão sendo recebidos por Gaio de maneira generosa e que estão sendo despedidos por Gaio também de maneira generosa, são aqueles que se afardam na pregação da palavra de Deus. São homens que abandonaram suas atividades, abandonaram seus negócios, são homens que abdicaram de terem talvez uma vida muito próspera financeiramente para se afadigarem na pregação das Escrituras Sagradas, de casa em casa, de cidade em cidade, e daí a necessidade deles serem recebidos com generosidade, deles serem despedidos com generosidade. O que é interessante, no final da perícope, o que nós percebemos que Gaio, então, se torna coparticipante daquela obra. Veja. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Sabe, talvez você tenha um sonho frustrado na sua vida aqui nessa manhã. Lá na sua adolescência, você sonhava em ser um missionário. Você sonhava em pregar o Evangelho. Você sonhava em pegar um navio, pegar um avião e ir lá para as regiões mais difíceis desse planeta, talvez na Ásia, talvez na África, e ali se dedicar à pregação do Evangelho. Só que esse não foi o seu chamado. Você foi chamado para ser contador, para ser médico, para ser administrador, para ser engenheiro. Talvez o mesmo se aplique a você, mulher. O desejo de ser uma missionária, de sair por aí pregando. Só que esse ofício não foi dado para você. Esse é um ofício masculino, não feminino. Mas tem uma maneira de você se envolver com esse trabalho. Existe uma maneira de você se tornar coparticipante com o esforço daqueles que genuinamente abandonaram suas vidas e foram chamados pelo próprio Deus para se dedicarem à pregação das Escrituras. E é cooperando
generosamente com o seu trabalho. É o que claramente nos ensina o texto. A segunda grande dificuldade, meus irmãos, e pelo qual a dificuldade essa pela qual Gaio está sendo elogiado, é que nós temos grande dificuldade em suportar financeiramente, generosamente, aqueles que se afadigam da Escritura Sagrada, aqueles que se afadigam da pregação da palavra de Deus. Mas talvez você esteja dizendo: pastor, um dos motivos pelos quais isso acontece hoje é devido a essas igrejas aí que tem um bocado de pastor ladrão. É verdade, tem muita igreja que tem pastor ladrão, isso é questionável. Tem muita igreja que tem falso profeta e falso mestre. Mas esse é o problema exclusivo da nossa geração. Acaso não foi exatamente na carta passada que João estava falando à igreja no primeiro século a respeito dos falsos mestres, que buscavam se hospedar nas casas para tirar proveito das pessoas? Esse não é um problema novo, meus irmãos. Esse não é, por assim dizer, um luxo do século XXI. Falsos mestres tentando se aproveitar da igreja sempre estiveram no meio da igreja. E aquilo que a igreja precisa fazer é enxotá-los do seu meio, é colocá-los para fora. É como diz o apóstolo João: não os recebais, não os considerem como crentes, não os considerem como cristãos, não cooperem com a sua causa. Por outro lado, João aqui explica porque ele se alegra tanto com a vida de Gaio. Porque Gaio tem uma preocupação generosa com os que se afadigam na palavra do Senhor. Veja mais uma vez, o texto diz que esses homens, eles nada recebem dos gentios. Aqueles que não têm nenhum tipo de relação com a igreja, aqueles que não têm nenhum tipo de relação com Cristo, também não têm nenhum tipo de relação com o sustento desses homens, com a manutenção desses homens, que foram chamados pelo próprio Deus para pregar a sua palavra. Daí então a responsabilidade de Gaio e a demonstração de amor de Gaio para com Deus e para com a verdade, quando ele demonstra amor para com aqueles que batem à sua porta, aqueles ministros do Evangelho, aqueles pregadores da palavra, aqueles que por causa do nome abandonam as suas atividades normais e seculares para se dedicarem à pregação da palavra. Essa é uma preocupação sua, meu irmão. Apesar dos falsos mestres, apesar dos falsos profetas, apesar das falsas igrejas, essa é a sua preocupação hoje. De que aqueles que vivem da palavra sejam generosamente recebidos e sejam generosamente despedidos. Ou você não está nem aí para isso? Percebe como essa é uma dificuldade da nossa igreja? Não dessa igreja específica, essa é uma dificuldade da igreja de Cristo, sempre foi. Entretanto, o que nós precisamos nesse momento e nessa manhã é estarmos alerta a esses problemas, é combatê-los, é superá-los. É isso que essa carta nos ensina. Sempre houve problemas na igreja. O que nós precisamos fazer é estar alertas, é combater, é superar. E nessa manhã, será que essa é uma dificuldade nossa? Será que há generosidade no seu coração em cooperar com aqueles que se afadigam da palavra aqui nesta igreja? Será que de fato há disposição na sua alma e no seu coração de cooperar generosamente para com aqueles que se afadigam da palavra, não nessa igreja, mas no mundo afora? Existe de fato um genuíno desejo no seu coração em se tornar cooperador, como diz a Escritura? Já que você não foi chamado, já que você não pode ir, é como se você estivesse indo, diz a Sagrada Escritura. Considere essas coisas nessa manhã, meu irmão. Nós não podemos ignorar o imperativo: fazes bem em assim fazer. Precisamos nos tornar cooperadores da verdade. São expressões imperativas. Imperativas vindas não da boca do pregador, mas vindas da palavra de Deus. E isso precisa calar profundamente o nosso coração. A igreja precisa acolher esses irmãos hoje, agora, aqui. Apesar dos falsos mestres, apesar daqueles que se aproveitam, que eles sejam identificados, que eles sejam rejeitados, mas a responsabilidade, essa permanece. Escondemos, portanto, o nosso coração. Avaliemos, portanto, a vida da igreja.
e tenhamos essa grande motivação, já que não podemos ir, já que não podemos fazer, já que não fomos chamados para esse ofício, nos tornemos coparticipantes, cooperadores dessa obra, generosamente recebemos, generosamente despedimos. Sempre houve, percebe? Sempre houve dificuldades na igreja. O que nós precisamos fazer é, pela Escritura, identificar esses problemas, ficarmos alertas, combatê-los e superá-los. O que nos leva então à terceira dificuldade, claramente presente nessa carta, agora nos versículos de 9 a 12, que é a dificuldade da submissão à liderança. A dificuldade de caminhar submissamente à liderança constituída pelo próprio Deus na igreja. Veja, aqui João começa a falar de um tal Diótrefes. E qual é o problema dele? O problema dele é que ele tem ganância por poder. Veja o texto, versículo 9. Ele gosta de exercer a primazia entre eles, isto é, entre a igreja. Diótrefes é aquele que se acha o dono da igreja. Ele acha que a sua vontade tem que ser feita, a sua opinião é a que vale, e a dos outros nada significa. E quando isso não acontece, para que aconteça, ele boicota o apóstolo. Ele boicota a pessoa do apóstolo, e ele boicota as palavras do apóstolo. Veja o versículo 10. Primeiro, o texto diz que ele profere contra o apóstolo palavras maliciosas. Ele difama publicamente o apóstolo João. Irmãos, nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que aquele que deitou a cabeça no ombro do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que aquele que recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo declarações de amor e de afetividade inigualáveis. Nós estamos diante daquele João, o apóstolo João, que era muito precioso para a igreja e que foi o que recebeu a grande revelação do Apocalipse. É a esse homem que Diótrefes se opõe. É a esse personagem que Diótrefes maldiz. Mas não basta apenas maldizer. Não basta apenas falar mal. Não basta apenas desmoralizar. Não basta apenas boicotar. Vejam mais o que ele faz. Ele também não acolhe os irmãos que são indicados por ele, no versículo 10. E agora ele impede os que querem receber na igreja e os expulsa da igreja. Então são dois problemas que acontecem. O primeiro é a maledicência do apóstolo. E o segundo problema é o boicote aos ensinos, às instruções do apóstolo. A semelhança dessa carta. Veja, daqui a pouquinho nós chegaremos no versículo 12 e nós perceberemos que o motivo dessa carta é para indicar um homem chamado Demétrio, para que Gaio receba Demétrio na sua casa. O que Diótrefes estava fazendo era, ao receber uma comunicação oficial vinda do apóstolo João, ele simplesmente rejeitava a sua instrução. E se alguém quisesse abraçar a instrução, ele expulsava da igreja. Então Diótrefes tem a ganância pelo poder, e ele se põe em oposição à pessoa de João e às instruções de João. Eis o dono da igreja. Eis Diótrefes. Mas o que é que ele espera? O que é que ele aguarda? Esse texto nos mostra, meu irmão e minha irmã, como a gente precisa tratar essas pessoas. Veja, ainda no versículo 10, João nos lembra, João claramente diz, veja aí no iníciozinho: far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Essa expressão far-lhe-ei lembradas, ela poderia ter sido melhor traduzida se fosse assim, ó: e quando eu for aí, eu trarei publicamente à tona as obras que ele pratica. Isto é, que ele profere palavras maliciosas contra mim e que ele impede de que as minhas instruções sejam cumpridas na igreja. Haverá uma confrontação pública entre o líder da igreja e aquele que se opõe a ele. Haverá um confronto diante da igreja. Publicamente será trazido à tona o erro, o pecado, a oposição de Diótrefes
e ele ali será exortado, talvez até expulso, pelo apóstolo João. O primeiro remédio, então, meus irmãos, para quando nós temos aqueles que têm dificuldade de caminhar submissamente à liderança da igreja, é expô-los publicamente diante do seu pecado. É incontestável. Só que tem uma segunda coisa também que a gente precisa fazer. Observe que agora no versículo 11 em diante, João começa a instruir Gaio como é que ele deve proceder diante dessa oposição de Diótrefes. Ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Em outras palavras, ele acabou de identificar o que é mal. Ele acabou de identificar que o proceder de Diótrefes é um proceder maligno, que precisa ser exortado publicamente e que é oposto à liderança que o próprio Deus levantou na igreja. E agora ele diz para Gaio: não faça como Diótrefes, faça o bem, faça o oposto. Em outras palavras, meus irmãos, o que aquele que se opõe submissamente, aquele que se opõe a caminhar submissamente à liderança da igreja, ele precisa ser desmascarado por duas atitudes. Primeiro, é o confronto público. Mas segundo, é pelo proceder da igreja, que é completamente contrário ao dele. Percebe? Quando a igreja vive em oposição ao que é mal, ela traz luz ao que é mal. Quando a igreja vive em oposição à maledicência da sua liderança, ela expõe quem é maldizente. Quando a igreja vive em submissão à sua liderança, ela expõe quem é insubmisso. Então, além do confronto público, a solução para essa dificuldade, de acordo com esse texto, claramente, é de que a igreja resolva viver fazendo o bem e não o mal. E você quer um bom motivo para isso? Continue lendo o versículo 11. Porque aquele que pratica o bem, esse procede de Deus. Percebe? João associa origem com vida. Se a sua origem, se a sua procedência é divina, é impossível que seja um outro o seu procedimento a não ser o fazer o bem. É impossível. Se você vem daquele que é a fonte de todo bem, o seu procedimento vai ser a prática de todo bem. Se você é originado no seio do gozo daquele que é a encarnação da perfeição, então o seu procedimento será a busca do bem e da perfeição. Então, se você precisa de um estímulo nessa manhã para se opor àqueles que caminham insubmissamente à liderança da igreja, viva diferente deles. Viva diferente deles, porque quando você faz isso, você testemunha que a sua origem é o Senhor. Mas aquele que pratica o mal, continua diz o texto, esse jamais viu a Deus. E depois agora então de destruir o procedimento, de combater a procedência, o comportamento de Diótrefes, ele passa então a trazer a sua recomendação a respeito de Demétrio. E nas palavras de Demétrio é um desses. Olha só, quando a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Receba Demétrio, Gaio. Ele de fato é um crente genuíno. Ao contrário de Diótrefes, que é um insubmisso, que me maldiz pelas minhas costas, que fala mal a respeito de mim para outros irmãos. Ao contrário de Gaio, que é insubmisso às minhas instruções, receba Demétrio. Porque Demétrio tem de fato o procedimento como aquele que tem a origem em Deus, porque a própria verdade, a verdade através da qual eu amo você, a própria verdade testemunha a respeito do seu padrão. E não somente a verdade, veja mais, mas nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. E percebe, meus irmãos, aqui nós temos esse terceiro problema, essa terceira dificuldade, que é a dificuldade de caminhar submissamente com a liderança da igreja. É uma dificuldade que existe desde que igreja é igreja. Não foi Judas insubmisso ao próprio Cristo?
Não foi Judas aquele que caminhou com o Senhor Jesus, mas no final o traiu? Sim, meus irmãos. Insubmissão sempre vai haver na igreja. O problema não é a insubmissão. O problema é como nós reagimos à insubmissão. Percebe? Essa ideia de insubmissão, ela vem de encontro, ela vem de choque com aquela noção que nós temos de amor e verdade. Talvez você possa dizer, ou talvez você escutasse alguém dizendo: ué, mas João me parece um tanto hipócrita aí. Ele não é o apóstolo do amor? Ele não é o apóstolo que defende que nós amemos uns aos outros? Como é que agora ele quer expor o irmão? Como é que agora ele quer confrontar publicamente o irmão? Muito simples. Porque amor e verdade não se dissociam. O amor não atropela a verdade. O amor não negocia a verdade. O amor não dilui a verdade. O amor não ameniza a verdade. O amor não negocia a verdade. O amor não dança com a verdade. O amor e a verdade caminham de mãos dadas e são verdades inegociáveis. E é exatamente por isso que não há hipocrisia nenhuma do apóstolo João. Na verdade, por amor à igreja e por amor à verdade, ele trará à tona a insubmissão e a maledicência de Diótrefes. Sabe que você é um Diótrefes aqui nessa manhã? Sabe que você vive maldizendo os líderes dessa igreja? Eu não sei, talvez você saiba. Aliás, certamente você sabe. E perceba, nessa manhã você tem uma palavra de condenação terrível para você. Se você é aquele que quer ser o dono da igreja, se você é aquele que maldiz os seus líderes, se você é aquele que se opõe às suas instruções e que tenta persuadir a outros a se opor também, você é o Diótrefes nessa igreja. E o Senhor vai acertar as contas com você mais cedo ou mais tarde. Pode esperar. Mais cedo ou mais tarde você vai ser publicamente revelado. Mais cedo ou mais tarde você vai ser publicamente confrontado, como ordena a Escritura. Portanto, nessa manhã, arrependa-se desse seu pecado. Não seja o Diótrefes aqui na primeira. Seja um Demétrio. Seja um Gaio. Caminhe na verdade. Ame a verdade. Seja generoso com os irmãos. Para que por causa do seu exemplo, o bom nome de Cristo seja glorificado. Por último, nós encontramos a quarta dificuldade. Veja, nós vimos que a primeira foi viver a verdade fielmente, uma grande dificuldade. Depois nós vimos que suportar os pregadores da palavra, os mensageiros generosamente, é uma segunda grande dificuldade. Uma terceira dificuldade é caminhar com a liderança submissamente, grande dificuldade. Mas a quarta e última, que nós consideraremos nos versículos 13 e 15, também marca uma das dificuldades da igreja, que é viver na igreja calorosamente. Viver na igreja carinhosamente. Nós geralmente passamos por cima das saudações finais da carta. Mas nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes dessa saudação. Ela precisa ser marcante para você, assim como ela foi marcante para mim. Ela demonstra o amor e a união de um apóstolo, de um pai da igreja com a sua igreja, de um pastor para com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo que ali se congregam. Veja, o texto diz: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Aqui é uma grande discussão se o apóstolo João sabe que vai ver Gaio, ou se ele simplesmente espera ter a oportunidade de ver Gaio. Então, aqui há uma discussão entre os exegetas, se existe uma expectativa ou uma certeza. Mas essa discussão é muito inútil para nós. Porque o que importa para nós é o sentimento, é o desejo. Esse é inegável, esse é indiscutível. O desejo de João é de ver Gaio face a face. Você percebe o amor? Nós não sabemos exatamente em que igreja João está. Nós não sabemos exatamente em que igreja Gaio está. Mas Gaio é amado de João. Gaio é amado de João na verdade. E porque Gaio é amado de João, ele anseia vê-lo.
Eu vou repetir para vocês uma das perguntas que eu acho mais interessante nos exames que acontecem aqui nessa igreja. Quando as pessoas vêm procurando membresia aqui. Dentre as várias perguntas, você pode perguntar aí aos catecúmenos que eles são duramente examinados e pesadamente questionados. Mas uma das perguntas é: você gosta de estar aqui? Você tem prazer em vir para cá? E sabe, aqui você encontra a base bíblica para essa pergunta. Você gosta de ver a face um do outro? Ou tem gente aqui que você não tolera nem enxergar? Tem gente aqui que você procura, você já entra procurando, onde é que fulano está sentado? Eu sento do lado oposto. Percebe que o sentimento, meus irmãos, desse pastor da igreja é de que, mesmo tendo que escrever uma correspondência burocrática, ele quer ver o irmão face a face. Ele tem esse desejo no seu coração. Ele quer contemplar o rosto daquele outro irmão por quem Cristo morreu também. Ele quer contemplar o rosto daquele irmão com quem ele viverá para todo sempre no novo céu e nova terra. Existe um desejo genuíno, honesto no seu coração de estar presente com o outro. E sabe, tanto no primeiro século como nos dias de hoje, a dificuldade de transformar a igreja num clubinho é sempre existente. Um clubinho que você acabou talvez hoje de manhã de receber a sua carteirinha. E você vem aqui especialmente nos dias que a ceia é administrada para você receber os elementos da ceia, porque isso faz parte da sua carteirinha. Mas quando termina os cultos, você não tem prazer na comunhão dos santos, você sai correndo. Quando as atividades são marcadas, nunca vê você nunca é visto. Quando se tenta juntar pessoas para fazer algum tipo de atividade, algum tipo de serviço social, para prestar algum tipo de utilidade à sociedade, você não tem o menor interesse. Quando se juntam para pregar o Evangelho, seja distribuindo folhetos, seja tocando de casa em casa, seja segurando uma faixa no semáforo, ninguém pode contar com você. Você tem prazer em estar aqui? A sua expectativa é ver o rosto um do outro. O apóstolo João diz: eu espero ver-te. Que essa seja a sua expectativa da vida. Que esse problema, que essa dificuldade de viver calorosamente na igreja não seja um problema no nosso meio. Que nós combatamos esse problema. Talvez mortificando alguns sentimentos do nosso coração. Sentimentos de amargura, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de descontentamento, de desprazer. Mas um sentimento genuíno e claro que deve estar presente, a semelhança desse apóstolo tão carinhoso, tão afável, é o de estar presente. Uma segunda característica, veja aí, é o desejo pela paz. Versículo 15, ele diz: então conversaremos com a voz, a paz seja contigo. Percebam, um artigo definido. O apóstolo João não está falando de qualquer tipo de paz. Ele está se referindo aqui à paz que procede somente do Espírito Santo de Deus, aquela paz que está lá elencada nos frutos do Espírito. O apóstolo se refere àquela paz que é conquistada somente pelo Senhor Jesus Cristo entre nós e Deus. Não há mais guerra entre nós e o Pai, mas por causa do seu sangue existe agora paz. Às vezes atravessamos os nossos dias vivendo na igreja desejando o mal. O mal seja contigo. É a nossa oração. E não a paz seja contigo. Ou às vezes atravessamos a nossa vida na igreja totalmente indiferentes. Se a paz não está contigo, isso pouco importa. Se a paz não está abundantemente presente em sua alma, isso pouco me afeta. Mas percebe, aqui existe esse segundo desejo genuíno do apóstolo, não somente em ver, mas de saber que o outro irmão está deleitosamente habitando na paz que só procede de Cristo e do seu Santo Espírito. É esse o seu desejo. Essa é a sua preocupação. Você se importa genuinamente quando algum irmão está perturbado? Está aflito, afligido? Isso lhe incomoda? Isso lhe tira o sono?
Isso lhe coloca de joelhos em oração, rogando para que a paz seja com ele? Ou você anda indiferente? Ou talvez até pior, fazendo orações imprecatórias por alguém por quem Cristo morreu? Percebe, essa é uma dificuldade da igreja. Sempre foi. Viver calorosamente no meio da igreja. E nós precisamos buscar isso, meus irmãos, para que Cristo seja honrado no nosso meio. E por último, veja o desejo de intimidade. No finalzinho do versículo 15 nós lemos: os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Eu não sei quem são seus amigos. Eu espero que Cristo de fato seja seu amigo, assim como ele diz em João capítulo 15, versículo 14: vós sois meus amigos, não fazeis o que vos mando. Mas você tem os membros dessa igreja como seus amigos? Eles são seus amigos de fato? Eu não estou aqui falando de algo que hipocritamente nós dizemos da boca para fora, mas eu estou falando relacionalmente. A realidade de ser amigo, perceba como está presente e tão enfaticamente colocada na última sentença da carta. Essas são as últimas palavras do apóstolo para Gaio. Você, Gaio, tem amigos. Você não está só, Gaio. E você não tem somente a Cristo, mas a igreja por quem Cristo morreu são seus amigos. E eu te peço que você saúde os amigos daí, nome por nome. Os membros da igreja são mais que ovelhas para João. Os membros da igreja são mais do que pessoas que ele vê dominicalmente ou no gabinete pastoral quando elas precisam de um auxílio. Elas são amigas. A proximidade, a intimidade, a amizade de verdade. Viver a verdade fielmente, suportar mensageiros generosamente, caminhar com a liderança submissamente, viver na igreja calorosamente, sempre foram dificuldades que a igreja enfrentou. A igreja não é perfeita. Nem a igreja de João, nem a primeira igreja. Mas cabe a nós, meus irmãos, estarmos alertas para essas dificuldades. Cabe a nós combater essas dificuldades. Cabe a nós superar essas dificuldades. Independente do que? Independente do quem? Motivados pela obra de Cristo. Motivados somente pelo sangue daquele que nos lavou, por aquele que nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida, por aqueles que nos resgatou do inferno que nós merecíamos. Busquemos viver de tal maneira que publicamente todos possam testemunhar a saúde espiritual dessa igreja, para que de fato possa se dizer: próspera, ó primeira igreja, é a tua alma. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, Deus. E agora que nós tivemos esse privilégio de mergulharmos no primeiro século e de percebermos que a tua igreja sempre teve rugas, de que a tua igreja sempre teve imperfeições, depois de sermos lembrados, ó Deus, dessas dificuldades que também afligiam irmãos lá daquele tempo tão distante, nós somos humilhados e percebemos que o importante não é voltar atrás. O importante não é voltar no tempo e na história, porque os problemas são os mesmos. Mas o importante é aqui e agora vivermos de maneira digna da vocação pela qual fomos chamados. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada disso sozinhos. Nós sabemos, ó Deus, que precisamos muito, muito do Teu Santo Espírito, que dependemos completamente dele para nos transformar, para nos mortificar, para nos moldar. Mas, ó Senhor, quando nós nos confrontamos com esses 4 problemas, com essas 4 dificuldades que afetavam a igreja do primeiro século, em nome de Cristo nós te rogamos que Tu nos ajude a vasculhar a vida dessa igreja, de que se essas são dificuldades aqui presentes, que nós possamos estar alertas, que nós possamos nos arrepender delas, que nós possamos mortificá-las, mudá-las,
transformá-las para a glória do Teu nome, para a honra de Cristo, para a saúde da igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém.